Oi, gente, tudo bem? Papai, mamãe, vovó? Tema escolhido de hoje: enxaqueca. Enxaqueca, que dor de cabeça, né? É isso aí. A enxaqueca é uma dor de cabeça, mas não é uma dor de cabeça qualquer, é uma dor de cabeça muito forte, mega, super, ultra, bluster, máximo. Aquela dor de cabeça de enxaqueca que é muito característica de quem tem e que sabe aonde é aqui. A dor de cabeça, ela é frontal. Ninguém tem enxaqueca com dor de cabeça deste lado, aqui, lá atrás. A enxaqueca se caracteriza pela dor frontal, dor na testa, tá? Ela às vezes pode ser, metade da testa e a gente chama de enxaqueca de dor hemicraniana, M de metade, né? Característica da dor da enxaqueca: pulsátil. Parece que tem um sininho badalando ou parece que tem uma agulhinha te espetando. Não é a dor, por exemplo, da dor tipo cólica que muita gente conhece, nós mulheres principalmente, né? Aquela dor que contrai e que relaxa. Não. A enxaqueca é uma dor contínua, ela não para, ela já começa forte e parece que vai te dando agulhadinhas em toda a extensão da testa. Horrível quem tem, né? Então é a dor na testa, nessa parte da face, às vezes hemicraniana ou metade, sempre com característica pulsátil e às vezes acompanhada de algumas coisas. Vamos aprender quais? Muito bem. Fotofobia, quem sabe? Sensibilidade à luz. Estresse olhar para a luz. A pessoa quer ficar com os olhos fechados, quer ficar reclusa, agarradinha com seu travesseiro, com a cara enfiada dentro do buraco do travesseiro se ele tivesse, né? Sensibilidade à luz não só de parede, como também à luz do sol, né? Então, não quer olhar para a luz, fica assim, abaixadinho. Primeiro a sensibilidade, depois o que a gente chama de escotomas cintilantes. É aquela sensação que a pessoa tem de que abre o olho quando pisca e o olho abre, parece que tem uma chuva de papel picado na sua frente, como se fosse chuva de prata, né? De papelzinho laminado prateado. Então isso são os escotomas cintilantes. Outra coisa também que pode acompanhar a dor da enxaqueca são náuseas e vômitos, ou seja, enjoo e vômitos, muito comum também. Outra coisa que também é bem característica de acompanhar é a dor no abdômen, dor abdominal. A pessoa fica enjoada, como se fosse ter aquela cólica intestinal, dá aquele vazio e aí vem o vômito, né? Tem a dor abdominal e o vômito. Ok? Então já aprendemos que a enxaqueca é aqui, pulsátil, acompanhada de algumas dessas coisas que nós já falamos e não dá febre, não é um processo infeccioso e na grande maioria das vezes tem a ver com aquela coisa dos antepassados, vovotinha, mamantinha, eu tenho, tá? Então isso tem a ver realmente. Mas na primeira infância, que é aqui a nossa praia da clínica pediátrica, vou dar dica para vocês. Anota aí correndo, pega lápis, pega caneta, pega papel e vamos anotar. Geralmente a enxaqueca ela é de origem alimentar, na grande maioria das vezes na clínica pediátrica de origem alimentar, dos adultos também, tá? Mas como a nossa praia é pediatria, vamos lá. A enxaqueca pode ter também outras causas, pode ser uma enxaqueca de origem medicamentosa, tem alguns remédios que dão sim uma dor de cabeça horrorosa, né? Tem a enxaqueca de origem emocional, existem as meninas, a enxaqueca com a tensão pré-menstrual ou inclusive até no período menstrual, né? Mas o mais comum na clínica pediátrica é a enxaqueca de origem alimentar. Então vamos falar quais são os alimentos que comumente intoxicam um órgão que a gente tem lá no abdômen, que é o fígado,
e a vesícula biliar, que vem coladinho, né? Geralmente ele está intoxicado, o fígado manda uma informação para o nosso cérebro e aí a gente vai ter a dor de cabeça em forma de enxaqueca, que é muito fácil de fazer o diagnóstico, porque quando as crianças são maiores, elas vão falando exatamente dessas características, né? Então vamos lá aprender quais são os alimentos condenados. São alimentos que a gente gosta, na verdade são alimentos que nem nos nutrem, que nem nos alimentam, mas que acabam fazendo parte do nosso dia a dia, porque é uma besteira de vez em quando todo mundo gosta, né? E principalmente na pediatria é muito complicada essa questão do lanche da escola. As mães ficam muito nervosas com essa questão. O que eu vou mandar, tia? Se eu não mandar tal coisa, vai comer o quê? Porque o colega leva, ou o colega compra, o colega tem na lancheira, na merendeira, onde for. Então realmente isso é uma dor de cabeça que não chega a ser uma enxaqueca, mas é uma grande dor de cabeça para as mães. Então vamos lá, alimentos que a gente tem que condenar. Café. Coitado do café, porque o café é bom, né? Mas na verdade é a cafeína. Então, o café, aquela coisa muito forte, as crianças que tomam seguidas vezes têm a enxaqueca. Chocolate e achocolatado. Chocolate não é só a barra do chocolate, o bombom do chocolate, é tudo que leva chocolate. Então daí vai biscoito, vai bombom, vai pirulito, vai confeito, qualquer coisa que leve chocolate, e o achocolatado, que são os pós, à base do chocolate, do cacau, tá? Falamos de café, falamos de chocolate, agora vamos falar dos corantes. Existem 4 corantes, industrializados obviamente, que fazem muito mal. Corante vermelho, verde, amarelo e rosa. O vermelho, então, está presente numa série de coisas industrializadas que a gente consome, né? Principalmente os molhos, tá? Então, corante horrível, balinha, as gelatinas que tem corante também, balas, jujubas, pirulitos, essa coisa toda, tá? Biscoitos. Os biscoitos recheados, por conta da gordura hidrogenada, também ao longo de muito tempo, né? Com aquela comilança abusiva, acabam intoxicando o fígado também e dão a enxaqueca. Então, biscoitos recheados não é legal. Biscoitos amarelos também não é legal por conta do corante. Aqueles salgados de pacote, né? Biscoitinhos, salgadinhos ou tudo mais que seja empacotado de pacote, aquelas batatas de pacote, sejam elas fritas, assadas, as batatas de lata, de qualquer marca, de qualquer nome, não dá para tia falar aqui, mas igualmente não são legais, com a comilança abusiva. Logicamente, comer uma vez ou outra, ninguém vai se intoxicar, né? Até porque é gostoso. Eu como, você come, todo mundo come. Mas tem que ter cuidado com o excesso. Sucos industrializados, é lógico que a gente bate naquela teclinha de que tem que ser o natural. Ah, tia, mas se for fazer o suco vai perder a vitamina. Não perde não. Só tem que tomar cuidado, porque suco de laranja, suco de abacaxi pode azedar, né? Suco de maçã. Então tem que ter cuidado com o suco natural que vai fazer. Se não der para fazer, leva água. Bebe o suco natural em casa. Sucos industrializados são aqueles sucos de caixinha, de latinha, de pacotinho, né, de pó, os de garrafa, os copinhos, tá? Então tudo isso que é industrializado, negativo não pode, tá? Frios, os frios em geral. Todos os tipos de queijo, principalmente os queijos amarelos, os embutidos, né? Entende-se por embutido aquele alimento que tem, ele é prensado e tem aquela pele fininha, né? Não dá aqui pra tia falar o nome do alimento, mas todo mundo tá entendendo, né? Na rotisseria todo mundo vai lá e pede 200 gramas de um, 300 gramas de outro. Então os embutidos são ruins, os enlatados são muito ruins também, né? Outra coisa, bebidas fermentadas, aqueles leitinhos fermentados que criança gosta muito. Você adulto, vinho, cerveja, que é uma delícia, né? A gente não pode negar, mas que abusivamente também fazem mal para o nosso fígado e para nossa cabecinha, né? Os molhos. Tem que ter um cuidado com essa questão do molho. Hoje em dia as crianças gostam muito de comida japonesa.
Eu também gosto, mas o grande problema são os molhos. Aqueles molhos contêm muito sódio, são molhos excessivamente salgados. São gostosos, mas para você consumir com moderação, né? Só que hoje em dia nada é com moderação, porque as pessoas consomem aquilo deliberadamente e esses molhos, por serem muito ácidos, com muito teor de sódio, muito salgados, eles também acabam fazendo mal, tá? Bebidas à base de soja, por conta do corante, também acabam intoxicando, mas isso, gente, aprendam, é tudo abusivamente, tá? Não é porque você tomou um copinho de um refrigerante que seja ou de um suco que seja industrializado que você vai se intoxicar, não é isso, é só o uso abusivo, tá? Por favor, a gente também não pode condenar, né? E é claro que é gostoso uma vez ou outra, você comer um pedaço de chocolate, você comer um biscoito recheado, a criança gosta disso. Só que como a criança chega em consultório com esse quadro, com essa dor de cabeça excessiva, que a mãe fala, tenho que levar no neurologista, eu tenho que fazer um eletrocardiograma, eu tenho que fazer uma tomografia, uma ressonância de crânio, tenho que fazer alguma coisa, tenho que achar um diagnóstico, tem mãe que pensa até em tumoração. Na verdade, não é nada disso, gente. A enxaqueca é um diagnóstico tão simples de fazer. Você vai perguntar para a mãe o que a criança está comendo, ela está se intoxicando. Só que aquilo que eu falei é abusivamente, tá? Por favor, não vamos condenar também, tá? Então, abusivamente, você acaba intoxicando seu fígado e vai ter a enxaqueca. Pra gente desintoxicar, o que tem que fazer? Ficar um mês sem consumir nada dessas coisas. Depois de um mês, você pode permitir que a criança consuma os alimentos industrializados, os alimentos que são condenados, só que de maneira moderada, né? Então, se a criança quiser ir comer num rodízio de pizza, vai ter tudo aquilo que a gente falou anteriormente nos exemplos, mas ela vai consumir de maneira moderada, até porque não vai no rodízio de pizza todos os dias, né? A criança não vai ganhar chocolate todos os dias, a criança não vai tomar refrigerante, comer biscoito recheado todos os dias. Então, com moderação, pode, não tem problema nenhum. Não precisa proibir. É só nessa fase da dor muito forte, da crise mesmo de enxaqueca, que a gente retira. Fora isso, a gente vai consumir de maneira moderada, ok? Manejo então da enxaqueca, todo mundo aprendeu, todo mundo compartilhando as dicas da Tia Sol.